No episódio anterior de Chá das Quatro, conversamos com Maria Júlia Pinheiro. Se você ainda não ouviu, volte uma casa e escute o episódio. E se você já tá por dentro, aqui vai um resuminho. Então, nesse momento, eu decidi que eu ia fazer jornalismo, ciências sociais e artes cênicas. Eu já sabia que eu não queria ser jornalista, primeiro porque eu amo mentir, sabe? Um dos meus maiores valores é justamente a integridade, porque eu gosto da mentira. Porque muita gente tem esse discurso da transparência e só parece as coisas, né? Eu gosto de ser, eu não gosto de parecer, sabe? Eu tava terminando um curso de teatro, eu falei, eu quero aprender a escrever. E aí eu fui escrever dramaturgia. Só que eu também sou muito uma pessoa da realização. Eu acho que tem que materializar as coisas. Então, uma semana depois que eu me formei no curso de teatro, eu tava com a minha primeira peça de dramaturgia e direção minha em cartaz, assim. Como que você se sente sendo uma mulher que aos 30 anos já criou a seita para dominação mundial, assim, já colocou as mulheres no seu... Graças a Deus a gente Amém. tá nesse... Graças a Deus essa galera Não é uma seita, até porque eu não dou respostas, eu dou perguntas, né? Isso é uma coisa que eu insisto muito. Cara, eu tenho muito orgulho do núcleo de dramaturgia feminista, né? Muito orgulho num lugar que é muito especial, que é um lugar de muita autonomia, assim, sabe? Isso me encanta. Coloca nisso que a gente estava discutindo de integridade, uma responsabilidade muito grande, porque aí eu tenho um compromisso com vocês de não ser menos do que eu posso ser. Porque é muito importante que eu mostre pra vocês que eu também tô fazendo as minhas coisas. Porque a criação é muito perigoso, né? Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente mostra que o mundo não precisa ser como ele é. Ele pode ser diferente. Isso é muito perigoso pro sistema. Quando eu estudei o opressor da causa, que eu era oprimida, eu encontrei o opressor em mim. E isso foi um processo muito dolorido. Mas muito dolorido mesmo, assim. De entender a minha subjetividade branca, entender a opressora que existe em mim, sabe? Miga, você não sabe! Pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast. Segunda temporada. Mas Gil tem a palavra mais bonita também, que além de ser um Instagram, é também um espetáculo, né? Pra quem não conhece, a gente segue lá, maravilhoso. Eu vi Fala 7 um pouco, vezes, né, já Gil, vi todas. Fala um pouco, conta um pouco da palavra mais bonita, esse seu projeto que você tem de viajar com o espetáculo ao redor do mundo, enfim, conta pra gente. A palavra mais bonita meio virou o projeto da vida, assim, apesar de estar bem parado por causa da pandemia. Mas eu já tinha feito algumas peças como dramaturga e diretora e tinha toda uma relação de medo do palco, assim, engraçado, né? Mas eu entrei numas de, eu não sei se eu sou atriz, eu não sei se faz sentido pra mim, enfim, uns pudores. E aí eu conheci, resumindo a história, né? Mas aí eu conheci o Poetry Slam e no Poetry Slam eu falava meus poemas, né? O Poetry Slam é um campeonato de poesia falada em que cada poeta tem 3 minutos para falar os seus poemas, no sentido poemas autorais. E aquilo fazia muito sentido pra mim. Falar os meus próprios poemas fazia muito sentido pra mim. Muito mais do que interpretar uma personagem. Que era isso que eu não estava conseguindo mais fazer, assim, que parecia desconectado pra mim. E aí teve a Alteridade, que eu entrei como atriz também. E no Alteridade era uma performance, tinham outras pessoas no elenco, foi dirigido pela Lua Gabanini. E depois disso, o Sesc Paulista me chamou para fazer o Alteridade com uma banda chamada Labirinto, que é uma banda de rock experimental, e foi o lugar que eu mais explorei, assim, em outros sentidos, o spoken word, né? Porque o Alteridade, ele joga muito com uma musicalidade, então foi um outro caminho que me mostrou isso. Então, talvez a minha performance tenha a ver com o spoken word, é um teatro misturado com isso. E aí eu fui abrindo para outras perspectivas de ideias da minha poesia e da minha performance, então o que faz sentido para mim, pensando esteticamente, nesse lugar em que a palavra é muito importante, mas que a energia, a performance, a forma de falar também é. Bom,
Só que nesse mesmo período, eu fiquei um pouco mais afastada das coisas, porque meu pai teve uma doença muito séria e muito cruel, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é ela. Meu pai, ele foi diagnosticado no final de 2016, e tudo mudou, assim. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha família, de modo geral, né, com a minha mãe, com meu pai, mas em especial eu tinha uma relação muito próxima com meu pai. Minha mãe, por questões familiares, opressoras e muitos pontos, assim, ela saiu de casa quando eu tinha 9 anos, para ir, porque eles se separaram, e meu pai fez muita questão também como uma forma de violência, né, mas isso é para uma outra peça, mas ele fez muita questão de ficar com as filhas. Então, meu pai que me criou, assim, né, meu pai que dos meus 9 aos meus 20 e tantos, que eu fiquei na casa do meu pai até tarde, foi ele ali, aquela pessoa que estava nessa figura mais do dia a dia. Então, quando eu soube do diagnóstico dele, eu passei um ano cuidando dele sozinha, achando que era um AVC, o que é o diagnóstico oficial era um AVC, e foi no final de 2016 que a gente entendeu que era ela. E ela, essa doença de um tipo mais cruel ainda, ela já é uma doença cruel, era um tipo mais cruel ainda, que é o do tipo bulbar, então ele começou a definhar de cima para baixo, ele parou de falar primeiro, não, de comer primeiro, então teve que fazer uma cirurgia para que ele pudesse se alimentar, depois falar e por fim respirar, que foi como ele morreu. E aí minha vida mudou muito, né, de 2016 a 2018, final de 2016 a 2018, eu cuidei dele, aí com as minhas irmãs, minha casa virou um hospital, mas toda uma relação muito difícil, muito dolorida, que me afastava das coisas do dia a dia, assim, do trabalho. Foi todo um período muito complicado. Apesar de ter sido um período muito bom para mim profissionalmente, porque eu fazia menos coisa, mas elas tinham mais alcance. Mas um período muito complicado por todas as questões, né? Eu passava metade da semana cuidando dele, literalmente. Assim, metade da semana eu não dormia, porque eu virava à noite cuidando dele. Então era tudo um processo muito difícil. Meu pai morreu em abril de 2018. E quando meu pai morreu, eu estava no auge de uma depressão. O processo de luto, para mim, foi muito dolorido. Muito, assim, acho que a morte do pai é sempre muito dolorida. Eu tinha um relacionamento na época que era uma pessoa que não tinha a menor capacidade emocional, afetiva, inteligência emocional e afetiva para estar comigo nesse momento, assim. Então eu ainda tinha uma outra camada, que era ter brigas homéricas, porque eu não tinha energia para sair numa sexta-feira à noite, sendo que meu pai tinha morrido há uma semana, sabe? Então é uma coisa muito puxada, assim, uma pessoa, coitada, um pouco incapacitada emocionalmente na época, pelo menos, e que causava mais sofrimento, assim. E aí eu dei uma boa surtada, eu passei um período muito mal, e fui elaborando essa ideia de que eu queria esteticamente, de alguma forma, encontrar a linguagem para o que eu estava sentindo, sabe? Nesse lugar de dizer que a linguagem daria limites e eu conseguiria compreender esse fenômeno do luto, né? É engraçado falar de luto em 2020, 2021, mas era esse lugar de compreender que o luto era muito mais complexo do que eu tinha linguagem para chegar, para alcançar. Então, por isso, as ações estavam muito atordoadas. E aí, em 2019, no comecinho de 2019, eu amo que esse podcast vai ficar enorme, porque vocês pedem para eu contar uma história, eu quero contar em detalhes. Lidem. E aí, em 2019, eu estava eu tinha me separado já, e eu estava num processo de entender o que eu ia fazer da minha vida. Tava muito nessa vontade de sair de São Paulo para me entender fora daqui, assim, né? Porque eu fui nascida e criada aqui, então tinha muito uma relação da minha identidade, tá muito ligada com a cidade, e eu queria entender o que seria, então, quem seria eu fora daqui, também porque eu tava pós-trauma, pós-luto e tal. E aí tem uma história que eu gosto muito, assim, comecinho de 2019, a gente tava de férias na praia com alguns amigos, e amigos, enfim, a gente tava conversando, e aí entre eles, os amigos, que é chique e especial, porque é uma pessoa que eu admiro muito, tava o Chico César, que pra mim é um dos grandes poetas brasileiros, né? E a gente tava conversando, e aí eu falei pra ele, eu expliquei tudo isso, eu tinha acabado de separar, fazia tipo 2, 3 dias antes de viajar, eu separei. E aí eu contei pra ele que eu tinha separado e que eu tava no momento que eu tava pensando nisso, que eu tava pensando que eu queria explorar outras coisas, sair de São Paulo, mas eu pensei, eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou sair de São Paulo e vou fazer o quê? E aí ele respondeu, e aí de novo, né, quando tem alguém que a gente admira muito, que faz uma coisa dessas, e pra mim ele sempre foi essa pessoa muito
muito generosa e muito querida, ele olhou pra mim com a maior cara de desprezo do mundo e falou, como assim fazer o quê, Maju? Você escreve. Você vai fazer o quê? Você vai escrever. Que bonito. E o fato dele ter tanto essa certeza com uma coisa que eu mesma estava colocando em xeque, sabe? Me fez falar, né? Eu sou escritora, é isso que eu vou fazer, eu vou escrever. É isso que eu faço. E aí juntou isso com um convite que a Casa das Rosas tinha me feito para fazer uma performance que eles chamam de Expresso Poesia, que eles dão meia hora para um poeta fazer uma performance que quiser. E eu tô com um livro pronto, que ainda não saiu, que chama A Vida Dentro da Lua, que são poemas muito ligados ao suicídio. Só que eu tenho mil pudores com esse livro, né? Enfim, é complexo, assim, é um tema muito delicado e tal. E aí eu tava pensando que eu ia fazer esse livro, Vida Dentro da Lua, nesse projeto da Casa das Rosas, quando eu na praia, deitada, pensando nisso, depois dessa conversa que tinha sido muito forte pra mim, né? Acho que ele nem sabe que essa conversa foi tão importante pra mim. Eu pensando, cara, eu não vou começar meu ano com uma performance sobre suicídio. Não tem a ver com isso, sabe? Não vai ser uma boa energia, não vou fazer isso. Mas enfim, e aí eu tava nessa, e eu tinha feito uma coisa no Facebook, na época que o Facebook era cool. Que não tava só os velhos. Mas eu fazia um insira aqui e pedia alguma coisa para as pessoas. E um dia eu tive a ideia de fazer insira aqui a sua palavra mais bonita. Eu tinha feito isso, meu pai morreu em abril, eu fiz isso em junho, a primeira vez. Porque eu tava muito deprimida, eu tava muito mal. E aí eu percebi que tava todo mundo muito mal, né? A gente tá falando de junho de 2018, a coisa não tava nada fácil para ninguém. Então, eu me coloquei muito nesse lugar de entender que estava todo mundo mal e que se eu pegasse a palavra mais bonita das pessoas e escrevesse um poema com elas, de repente elas podiam se sentir um pouco melhor e eu também, sabe? Assim, que a gente podia fazer uma ponte entre as nossas solidões. Estava todo mundo mal, então que a gente se comunicava de uma forma mais profunda dessa forma, né? Se não pode vencê-lo, junte-se a ele, vamos tentar tornar as redes sociais um pouco realmente conexão, não ilusão, e para isso com a ficção, né? Com a metáfora. Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa boa e uma ruim da sua profissão. Uma coisa boa é que eu tenho muita liberdade, posso fazer as coisas como eu quero, do jeito que eu quero, no meu tempo, sobre o que eu quero, onde eu quero, e essa liberdade é muito cara na minha existência. Uma coisa muito ruim da minha profissão, que ninguém me contou, é que eu abro mais o Excel do que vocês possam imaginar. Mas isso também é uma desculpa um pouco, é um pouco uma resposta de assessoria, porque uma outra camada que me pegava muito é que, modéstia à parte, de novo, não tem a ver comigo, tem a ver com a ideia é boa, o núcleo já acontecia, os exercícios são muito bons, né? As pessoas criam muitas coisas a partir dos exercícios. E aí eu ficava com muita raiva de mim, porque eu fazia os exercícios para os outros, e eu própria não tinha exercício para mim, sabe? Eu não disparava. Então, isso da palavra mais bonita também tinha um quê de eu me provocar e falar, então tá bom, então eu vou fazer alguma coisa interessante esteticamente pra mim. E aí, eu, voltando para esse momento, janeiro de 2019, deitada na praia da Bahia. Bahia. Pensei, cara, eu vou fazer a palavra mais bonita. Eu vou fazer uma performance em que eu pergunto a palavra mais bonita das pessoas e escrevo poemas com elas na hora. Vou fazer isso, eu tenho meia horinha, dá pra fazer. Só que, como vocês perceberam, você coloca um microfone na minha mão, eu não calo a boca, né? Eu adoro falar. Então, quando eu fui pra fazer a palavra mais bonita na Casa das Rosas, eu brinquei com isso, eu abri um Word, era um Word projetado no telão, e eu ia recolhendo as palavras mais bonitas das pessoas, meio num negócio de stand-up, assim. Eu tava muito inspirada por um stand-up que foi também divisor de águas da minha vida, que é o Nanette, da Hannah Gadsden. Ai, amo. E aí depois a gente discute isso no núcleo, porque o roteiro, ele é muito inteligente, assim. É um lugar que o retrato de uma jovem em chamas, é esse o nome, né? I May Destroy You e o Nanette, pra mim, são 3 roteiros que a gente tem que olhar, porque formalmente eles são muito gênios, assim. Eles estão com estruturas ultra de raciocínios, né, que eu sempre falo em aula, mas que a estrutura é um orgasmo feminino, não um orgasmo masculino. Então você tem vários momentos de clímax.
E esse stand-up tem esse lugar. E para mim foi muito forte ter visto, e eu fiquei muito inspirada com isso, até porque a eleição do nosso atual presidente tinha mexido muito comigo, né? Num lugar de, cara, não dá para fazer mais nada que seja hermético, as coisas têm que ser muito diretas, a gente precisa comunicar profundamente. Então, stand-up é uma forma de comunicação direta. E aí, eu estava lá na Casa das Rosas, num modelo muito stand-up, fazendo alguns poemas que eu já tinha feito para o Facebook, aí eu falava quais eram essas palavras, eu perguntava as palavras das pessoas, tudo sem roteiro. Eu perguntava as palavras das pessoas ali presentes, anotava no Word, ia falando poemas, ia contando coisas aleatórias, isso, né? Abri o microfone, eu falo, não tenho nenhum pudor em falar, e fazendo os poemas. E aí, num dado momento desse percurso, eu peguei o microfone e falei, nossa, acho que eu tô fazendo essa performance pro meu pai. Eu nunca soube qual foi a última palavra dele. Eu queria saber, eu queria poder homenageá-la. E continuei fazendo o espetáculo. Falei, mas eu falei isso, né? Quando você fala uma coisa que é muito verdadeira, sem se dar conta do peso das palavras, sabe? Continuei. De repente, eu olho pra plateia, tá todo mundo aos prantos, assim. Tá todo mundo muito profundamente tocado. Porque eu nunca tinha me tocado, a pessoa bem geminiana, né? Mas eu nunca tinha me tocado que todos os poemas eram sobre isso. Eram sobre luto. Uau! Nunca tinha percebido, nunca foi proposital. Ai, que forte, né? Que eu podia estar falando sobre o mar. E eu tava falando sobre luto, sabe? Que às vezes fica, acho que tão dentro, né? Tão interno que a gente não se dá conta do que tá acontecendo. Chega a vazar, né? Chega a vazar pra exato, fora. Vaza, né? Ele extrapola, ele... Exatamente. Caramba, que lindo isso. E aí foi quando eu entendi que eu tinha que fazer a palavra mais bonita, só que eu já tinha uma passagem para mudar para Portugal. E aí, de fevereiro a 1º de maio de 2019, foi um processo muito maluco, porque eu percebi o que eu queria, assim, num lugar, eu percebi que eu queria fazer um espetáculo sobre o luto do meu pai, usando as palavras mais bonitas das pessoas para escrever poema, e que seria um modelo muito inspirado numa performance de stand-up, ou seja, eu contaria histórias, eu contaria a minha história, né? E usaria esses poemas, as palavras mais bonitas das pessoas na plateia para escrever com as palavras mais bonitas. Eu entendi que meu objetivo com ele era... eu sinto que assim, as coisas práticas e as coisas da ideia, elas foram muito casadas, mas nunca numa ordem muito lógica, assim, mas ao mesmo tempo muito lógica, sabe? Eu já queria ir para Portugal, então já fez sentido tudo isso, assim. E entendi que eu queria passar por todos os países de língua portuguesa, né? Ou seja, todos os países que foram colonizados por Portugal, porque eu queria entender a nossa colonização, eu queria entender a língua portuguesa como essa, ao mesmo tempo, opressão linguística, né? O dizimar as outras línguas e nomear os sentimentos que nós temos agora. Então, enquanto esse processo de colonização pela linguagem, ele também se dá na forma como a gente sente as coisas atualmente, entender como foi a colonização e a descolonização ou a decolonização de todos os países e entender como o luto passa pelas palavras a partir disso. Então, que tinha a ver essa viagem de passar por todos os países de língua portuguesa, a procura da palavra mais bonita é uma forma de entender as coisas que não podem ser ditas, né? É essa a brincadeira, assim. E aí, eu fui fazendo tudo isso, só que eu não tinha espetáculo pronto. E eu não conseguia pensar em como seria, assim. Eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, um dia, desfazendo a casa do meu pai, eu acho o diagnóstico do meu pai. A primeira vez que a gente recebeu o diagnóstico por um médico. E aí, quando eu recebi esse papel, eu entendi a peça na hora, assim. Eu entendi. Aí eu comecei a chorar, eu guardei, eu vi que minhas irmãs não iam deixar eu não ia deixar guardar. Eu peguei essa carta, esse diagnóstico, fui pra minha casa e escrevi a peça inteira em 1 hora, tipo, do começo ao fim, em 1 hora. Chocada! Porque fez tudo muito sentido. Liguei pro Centro da Terra, que eu não conhecia. O Pedro me fez uma ponte, assim, mas eu não conhecia ninguém de lá. Expliquei o projeto para eles e falei, em 1 mês eu viajo, eu quero muito estrear aí. Porque faz muito sentido para mim estrear aí, só que eu tenho 1 mês. E aí, enfim, 1000 negociações, porque, né, teatro tem seus custos, tem formas de fazer, a gente vai negociar isso, etc. Eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada. Aí eu falei com a Luz Bárbara, que é, assim, um performer maravilhoso, e ele fez todo o acompanhamento artístico comigo,
muito sensível, muito rico mesmo, e devo a ela muita coisa do processo, muito, porque ele teve sabedorias do tipo, você vai usar a roupa do seu pai durante o processo, você vai usar um retroprojetor, que são coisas muito fortes. A gente estreou também com muita ajuda da Luísa Dalgalarrondo, que fez a minha preparação corporal e fez a luz. E aí eu estreiei no Centro da Terra um mês depois desse dia, que eu liguei para o Centro da Terra, e viajei 2 semanas depois. Tipo, foi tudo... Vai, sabe? E aí eu fui lá para Portugal. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu gosto muito de viajar, eu sempre viajei sozinha, então a ideia de tornar o meu trabalho uma malinha que eu pudesse ir para os lugares fazia muito sentido. E eu viajei para Portugal com uma mala com todos os meus projetos, e a ideia, eu passei já por Moçambique, fiquei um tempo na Espanha, mas a ideia virou circular com esse projeto. Então, e aí cada vez que eu vou para os lugares para apresentar o projeto, eu vou com outros projetos, né? Com saraus, com livros, com outras coisas, meio viver da minha arte, sabe? Nossa, gente, maravilhosa essa jornada toda. Nossa! O @ Palavra Mais Bonita veio de perceber que eu precisava ter um braço no virtual também. Então eu fiz esse Instagram, @ Palavra Mais Bonita, lembrando para todo mundo me seguir, @ Palavra Mais Bonita e @Julia com G Pinheiro. Esse Instagram, ele faz a mesma brincadeira do Facebook, mas no Instagram. Então eu recolho... Agora eu não estou mais fazendo, eu dei uma parada, mas eu recolhia as palavras mais bonitas das pessoas e fazia poemas. Pessoas se declararam, histórias lindas, assim, lindas, lindas, lindas. Muito forte. Ai, pessoas descobriram traições com poemas meus, inclusive. Entre outras coisas aconteceram, assim, encontros muito bonitos. E foi isso, assim, e o Instagram tá lá, e agora eu parei um pouco de viajar, mas a ideia é que 2021 eu viaje mais. Perguntas para relaxar. Qual pergunta você sempre quis responder? Tem muitas, mas a de hoje é: o que você ainda não fez e quer fazer da sua vida? E o que eu ainda não fiz e quero fazer é apresentar um programa de televisão e lançar um disco como cantora. E você quer viajar com esse projeto? Você quer viajar dentro do Brasil ou para outros países e continuar isso? Olha, uma ótima pergunta, porque o plano era primeiro por todos os países de língua portuguesa, ainda faltam alguns, né? Eu fiz só Moçambique, Portugal, passei pela Galiza e aqui. Esse ano passado eu teoricamente iria para Macau e para Angola e não deu certo. Vamos ver quando que isso vai acontecer. Mas o plano primeiro eram os países de língua portuguesa. E aí a ideia, depois dos países, viajar dentro do Brasil. Mas eu não sei o que vai acontecer com o projeto agora, por causa da pandemia. O projeto muito provavelmente vai acontecer online em breve. Muito provavelmente. Só que já vai ser outra coisa. Porque não dá para falar de luto em 2021 da mesma forma que se falava de luto em 2019. Isso para mim é muito forte, assim, talvez o espetáculo não seja mais sobre meu pai, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Não tem mais a ver com isso. Então eu não sei mais o que eu vou fazer com o projeto, para ser bem honesta, porque é isso, né? É um acontecimento e esse acontecimento transforma as coisas, então a performance vai se transformar muito. Eu gosto da ideia de viajar com o espetáculo para todos os lugares, mas... E eu tornei a minha vida isso, né? Eu tenho pouquíssimas coisas e tal, mas eu não sei como que na vida real isso vai se dar nesse momento que a gente está vivendo. Maravilha. Bom, a gente tá aguardando para rever a Palavra Mais Bonita, e quem não viu tem que ver também. E já que você falou disso, Magil, do processo de criação da Palavra Mais Bonita, se você tivesse que dar, tipo assim, bem clichê, uma dica para uma pessoa que tá rolando um bloqueio criativo, o que você faria, assim? Eu falaria para escrever, e só isso, assim, só sempre escreve mesmo estando ruim, você fala, ai, tá ruim, faz mal. Tem um lugar, eu acho que a gente, quando eu digo isso, né, que eu elogio as ideias, não é porque a ideia é minha que eu tô me elogiando, a questão é a ideia, é que a gente tem que tirar um pouco do próprio ego, sabe? E para mim, o bloqueio tem muito a ver com você tá se colocando num lugar muito superior às ideias. E sendo muito honesta, assim, muito sem nenhum pudor, você é muito menor do que as ideias. As ideias são muito mais importantes do que você. Então, permita que a ideia se sinta à vontade em te frequentar, sabe? Permita ser um bom canal para a ideia.
se cuida das suas coisas, cuida das pessoas que você ama, se permita ser cuidado também, senta a bunda na cadeira e escreve. A melhor forma de sair do bloqueio é escrevendo, sabe? Aulas, né, gente? E agora é a hora dos nossos biscoitinhos. Nesse episódio, a gente vai dar os nossos biscoitos, né, para as nossas inspirações artísticas. E eu vou começar dando meu biscoito para uma inspiração muito recente, mas muito ardente, e que eu acho que tem tudo a ver com esse EP de hoje, que é um vídeo no YouTube de várias pessoas de vários países que falam a língua portuguesa, lendo o livro O Paraíso São os Outros, do Walter Ugumãe. É uma das coisas mais lindas que eu já vi nos últimos tempos, além do livro já ser super arrebatador, lendo sozinha, quietinha na minha casa. E aí eu li o livro, vi o vídeo e li o livro de novo e é incrível, é muito bonito, toca por vários lugares e fica aí essa dica, assistam esse vídeo, são 15 minutinhos que vão fazer seu dia com certeza muito mais feliz e vão te inspirar tanto na vida pessoal quanto na vida artística. O meu biscoito de hoje é um biscoito que a gente já falou nesses episódios passados, mas eu quero reafirmar, que é o livro Irmã Outsider, da Audre Lorde. Na verdade, são vários ensaios e conferências que ela fez durante a vida dela. E assim, eu escolhi porque eu só conheço Audre Lorde graças a Maria Júlia Pinheiro. Então, eu achei que valia trazer ele aqui hoje. O meu biscoito de hoje, eu resolvi resgatar dos meus tempos de estudante de teatro, que foi a primeira coisa que eu li, que eu acho que me marcou, assim, e acho que é uma coisa que é meio pra vida, mas acho que artisticamente faz muito sentido, que é o texto do Jorge La Roça Bondia, que é Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, em que ele fala sobre essa experiência que você vivencia, que te atravessa. É super bonito, assim, acho que super vale a pena e é muito artístico. E eu acho que eu carrego essa herança comigo desde do primeiro módulo lá que eu fiz do teatro, que eu li esse texto. Bom, o meu biscoitinho vai meio na onda da Manu, mas nem tanto. Porque foi um livro que eu li quando eu estava começando a faculdade, foi o primeiro livro de poemas que eu li na faculdade, que na verdade reúne 2 livros, que é o Cantares, da Hilda Hilst, que reúne o Cantares de Perda e Predileção e Cantares do Sem Nome e de Partidas, que, segundo a orelha do livro, são poemas que recolhem sobras e acidentes da vida comum, calendários sumidiços, ressentimentos e obscenidades das formas da morte e do amor. Bom, foi um livro para mim que foi muito forte, assim, são poemas muito densos, e acho que tem a ver com o que a gente acabou conversando aqui. Enfim, é um livro que eu recomendo muito. Cantares, da Hilda Hilst. Meu biscoitinho, eu tô com muita dificuldade, como sempre, de escolher uma coisa só. Então, eu vou dividir ele em vários, porque eu sou assim. Queria só dizer que me sinto muito contemplada por todos esses biscoitos, porque são todas influências muito grandes pra mim, assim. Esse vídeo que a Lê falou é um dos vídeos que me fez ter a ideia de passar por todos os países de língua portuguesa. Que legal, é lindo, lindo, lindo. Que bom. Bom, a Audre Lorde nem preciso falar, o Nota sobre a Experiência também, e a Hilda Hilst com Lori Lambin em especial foi muito importante para mim. Mas vou dividir o biscoito em 3 nominhos só. Primeiro, que é a Angélica Lidl, Ana Mendieta e a Hannah Gadsby, que tem o Nanette, né, que eu já falei sobre ele hoje, mas que são 3 influências muito grandes, assim, pra mim. São 3 pessoas que estão sempre me rondando e me atormentando de madrugada. A Angélica Lidl muito, não tanto nos livros dela, mas nas entrevistas dela do YouTube, são muito fortes, assim. Mas eu vou falar de uma série, então, não vou falar de um livro, só pra ser diferentona. Eu vou falar do I May Destroy You, eu não sei se vocês já falaram, da Michaela Cohen, em algum lugar. É uma série muito genial, assim, porque ela complexifica muito a questão da cultura do estupro e com imagens muito boas, numa série muito divertida, muito complexa, e que a gente, de fato, entende a contradição do consentimento, porque é algo muito inédito na história
a gente lidar de fato com consentimento pleno. Então, recomendo demais, além de ser maravilhosa, divertida, linda. Micaela maravilhosa. I May Destroy You. Mas, Gil, conta pra gente como que as pessoas podem te achar, onde elas podem te ler, te acompanhar. Eu tô no Instagram e no Facebook como Maria Júlia Pinheiro. Júlia com G, é sempre bom lembrar. Vocês me encontram nas duas redes sociais assim. Tem o meu site, www.mariajuliapinheiro.com. E também no Instagram eu tô como @palavra-mais-bonita, onde eu coloco os poemas. E eu tenho 4 livros publicados. Eu amo ser lida e acho que a gente encontra uma outra forma de comunicação quando a gente lê uma pessoa, né? Então, procurem os livros, leiam o livro. Eu tenho o primeiro livro que chama Da Poeta ao Inevitável, foi lançado em 2013. Ele saiu pela editora Patois. Você encontra no site da editora Patois, ou também estante virtual a Shumara, porque aí a gente também dá uma renovada nos livros. O segundo livro é Alteridade, eu já falei sobre ele, saiu pelo Selo do Burro, e ele está completamente esgotado, mas se eu não me engano tem um na estante virtual, então tem essa possibilidade. Depois de Alteridade veio Avessamento, que saiu pela editora Urutau. Você também consegue comprar pelo site. Tem o terceiro livro, que é o Avessamento. Ele saiu pela editora Urutau. Você consegue comprar pelo site da editora Urutau. E também pela editora Urutau saiu o mais recente, que é bem recente, que é o 30 Poemas de Amor para os 30 anos de alguém que eu nunca amei tanto assim. São 30 poemas de amor, que na verdade são 30 cartas ao tempo. E você consegue adquirir também pelo site da Urutau. Vou ter o maior prazer da gente trocar também pelas redes sociais, então me procura, vamos conversar. E estou super disponível para a troca. Muito obrigada por terem me chamado, eu adorei esse encontrinho. Nossa, Obrigada gente, foi a você. tudo. Obrigada, Magil. Uma aula inteira aqui, né? Sim. Lindo demais. Foi muito bom. A gente tá adorando esse novo formato de receber pessoas especiais e queridas. Delícia.